Eu preciso agradecer primeiro à Igreja Batista Monte Serrat e dizer para a Igreja Batista Monte Serrat, representada hoje por vocês que estão aqui, que é tudo sobre nós. Eu não tenho dúvida, nós estamos sendo homenageados por decidirmos juntos, coletivamente, amar e servir essa cidade. Pois sobre isso, nossas vidas, nossos recursos, nosso tempo, tudo o que somos e temos, nós decidimos como igreja repartir para que essa cidade possa conhecer o amor de Cristo Jesus. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que nenhum homem chega a lugar nenhum sozinho, e nós estamos recebendo essa homenagem porque trata-se de juntos decidirmos amar essa cidade. Eu quero agradecer a nossa equipe pastoral. Alguns estão aqui, outros não, porque estão na ativa nesse momento. Vocês têm andado lado a lado conosco, vocês sabem disso. Eu olho para vocês e vejo compromisso, vejo dedicação, vejo clareza de propósito e missão, e sou grato porque vocês têm nos apoiado em tudo isso. Nós sabemos que Deus tem nos tornado uma família comprometida em espalhar e espelhar o amor de Jesus nessa cidade querida. Estou diante de um homem que eu respeito e admiro muito, pastor Oswaldo Mancebo Reis, que está aqui na minha frente. Um homem de 92 anos que serviu a Deus e continua servindo, por 60 anos como pastor. Ele me acolheu aqui, ele me recebeu aqui. A mim e a Martinha, quando éramos dois jovens de 29 anos, 23 anos, uma igreja querida, amada, mas uma igreja que estava na expectativa de receber um pastor. Eu me lembro das suas palavras para mim, Oswaldo, quando você me acolheu aqui. As primeiras palavras do pastor Oswaldo foram: que você cresça e eu diminua. Eu entendi o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: você é um gurizão que tem muito que aprender e crescer, e eu quero abrir o caminho para isso. Obrigado. Mas aquele gesto me ensinou algo, que de novo é tudo sobre Deus. E a minha oração a partir daquele tempo, Oswaldo, foi que o Senhor me fizesse crescer para a glória dele, mas que cada vez mais eu pudesse trazer pessoas ao meu lado, onde eu pudesse dizer que vocês cresçam e eu diminuo. É isso que eu tenho buscado na minha vida. Obrigado aos nossos colaboradores que estão nos bastidores de tudo que Deus tem feito na Monte Serrat. Estão lá no anonimato, muitos nem sabem quem eles são, mas nós sabemos que são pessoas que têm dado as mãos para essa missão divina, e eu sou grato. Eles são parte não indireta, eles são partes direta de tudo isso que está acontecendo aqui também. Eles têm tornado o nosso serviço mais leve. Obrigado também aos nossos apoiadores incansáveis, são os nossos anciãos, que têm nos encorajado e nos fortalecido. Muito obrigado aos nossos anciãos por repartirem sabedoria conosco e pela paciência de me ajudarem a crescer, chegando aqui, menino com 29 anos e a Marta com 23. Obrigado aos nossos parentes que estão conectados agora, que sempre intercederam por nós. Nossos pais, irmãos, cunhados, sobrinhos, sobrinhas, tios, nossos parentes, eles nos encorajam em tudo mesmo à distância. Preciso agradecer aos meus pais. Meu pai já partiu. No dia que eu recebi o cajado de pastor, foi o dia que Deus, soberanamente, no dia do meu conselho pastoral, chamou meu pai, que era pastor há 28 anos e tinha uma influência tremenda na minha vida. Não posso deixar de citar aqui muito do que tenho e sou. É fruto do que recebi no coração dele e da minha mãe, uma mulher de Deus que hoje, com 76 anos, continua inspirando a minha vida a amar Jesus e doar tudo que sou para Ele. Meus pais, sou grato
por semearem valores eternos no meu coração, que fizeram de mim um homem de valor. A minha esposa amada, Martinha, nossas filhas Laila, Radaz, me sinto abençoado por ter uma parceira que escolhe todos os dias viver essa aventura de amor comigo. É uma aventura de amor, é sobre amar. Você me tornou uma pessoa mais completa. Sou grato a Deus. Radaz, nossa caçula, tua mana Laila não está aqui, mas sobre vocês dois, vocês são presentes de Deus para nós. Embelezaram o nosso jardim. Posso até dizer que vocês trouxeram mais perfume. Obrigado por embarcarem conosco nessa aventura de amar o mundo com o amor de Jesus. Cleusa, Maidana, quero citar vocês de uma maneira particular, porque quando a igreja deu uma visão, quando Deus deu uma visão à igreja, de que nós precisávamos, de acordo com Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 4, versículo 25, olhar para essa cidade com compaixão e socorrer os necessitados. Isso no ano de 2010. Deus nos fez orar por pessoas que pudessem nos ajudar. Todos que estão aqui, toda a nossa equipe deram as mãos, mas nós precisávamos de pessoas que pudessem navegar nesse cenário com uma consciência e uma maturidade que nos levasse como igreja a fazer na cidade o que Deus havia nos mandado. Obrigado, Maidana e Cleusa, porque vocês cooperaram demais para que a nossa igreja avançasse e pudesse ser para a cidade o que Deus propôs para nós. A Jesus, deixei ele por último, não porque ele é o último, mas porque ele é, na verdade, a razão de tudo. A quem eu quero dedicar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele me alcançou aos 19 anos. Ele transformou a minha história e o meu destino. Ele me fez o que eu jamais imaginei. Um homem transformado, capaz de reconhecer que nada tem sentido nessa vida sem Ele, e que tudo é para Ele, e a minha vida é toda dele. Ele sabe disso. Não existe mais nada que importe para mim, senão viver nessa terra para cumprir o meu chamado e a vocação para a qual Ele me separou. Entretanto, eu quero nessa segunda parte, nesses minutos que me cabem aqui, dizer algo sobre a razão que creio eu estar aqui nesta noite, estarmos aqui. Toda igreja precisa compreender a razão pela qual ela existe e qual é a sua missão no mundo e numa cidade, numa nação. E eu creio que Isaías capítulo 32, que tem sido uma mensagem profética que nós como Igreja Batista Monte Serra temos anunciado e declarado com toda a nossa convicção. Trata-se de uma profecia sobre um rei que viria para reinar com retidão e justiça. E esse texto vai declarar de maneira profética que aqueles que viessem a crer nesse rei se tornariam príncipes para exercer essa justiça e essa retidão sobre a terra. Na verdade, o profeta Isaías está anunciando sobre a igreja de Jesus que viria, aqueles que iriam crer e declarar Jesus como Senhor de toda a terra. O texto diz algo para mim extraordinário. Ele vai dizer: veja, na verdade é um chamado, e eu quero proclamar aqueles que ainda não reconhecem Jesus a entender que há um chamado. Ei, observa, presta atenção, há um rei. Ele está acima de todo governo e toda autoridade. A propósito, todos estão sujeitos a Ele, quer queiram ou não. E Ele diz: observem que esse rei virá e Ele reinará com justiça e retidão.
E ele vai dizer: cada homem nesse reino será como um príncipe para governar da mesma maneira. Ou seja, o papel da igreja é exercer o governo de Cristo, um governo de retidão e justiça. E ele vai então, ao profetizar isso, ele vai falar sobre o cenário em que aquela cidade de Jerusalém se encontrava, que não é nada diferente do que a nossa cidade de Porto Alegre e o mundo se encontra. Ele vai falar sobre o cenário de homens e mulheres que ainda não reconhecem a Jesus como Rei. E eu posso dizer que isso era a minha condição até os meus 19 anos. Isso era a condição de muitos de nós que aqui estamos, antes de conhecer Cristo. O texto diz que os nossos olhos, eles não eram capazes de ver, porque eles estavam fechados. O texto vai dizer que os nossos ouvidos não eram capazes de ouvir a voz de Deus, porque estavam também fechados. Ele vai dizer que a nossa mente ela era precipitada, nós não sabíamos julgar entre o correto e o que era imoral, nós chamávamos de mal o que era bem e de bem o que era mal. Ele vai falar sobre essa incapacidade de nós discernirmos na história da nossa própria vida e na história de uma cidade o que deve ser de acordo com aquilo que Deus sonhou e planejou. Essa palavra profética vai falar sobre uma língua que gagueja, que não fala com facilidade e clareza, porque o homem sem Deus, ele está confuso e perdido. Na verdade, ele está perdido em si mesmo. Ele vai falar que nesse universo de uma cidade que não reconheceu a Jesus, nós somos capazes de chamar o homem sem caráter de nobre, e o homem que é nobre nós descartamos nessa sociedade. Ele então vai falar sobre uma insensatez que só pensa no mal, que pratica maldade, espalha mentiras sobre Deus e não tem compaixão dos necessitados. É nesse contexto de uma fotografia que o profeta Isaías faz da cidade de Jerusalém, em que ele anuncia uma profecia. E nessa profecia ele vai dizer: mas o Espírito de Deus virá. E quando esse Espírito vier e entrar no coração do homem que reconhecer a Jesus como Rei, ele vai declarar algo extraordinário. Ele vai dizer que então esses se tornarão príncipes, e esses serão, preste atenção, esses serão como esconderijo contra o vento, eles serão como abrigo contra a tempestade, eles serão como águas correntes transparentes numa terra seca, e eles serão como uma sombra debaixo de uma rocha no meio do deserto. Isso aqui é um anúncio profético de algo extraordinário, que quando a igreja entende, a cidade pode ser transformada. O anúncio aqui, uma cidade cansada, uma cidade perdida, uma cidade confusa, uma cidade na sequidão da alma, uma cidade desesperada sem descanso. Todos bem-vindos à Câmara Municipal de Vereadores. Quero aqui cumprimentar o nosso homenageado, pastor Jeremias Alves, evangelista Tércio, também a sua esposa Marta Lebedenco, evangelista. E cumprimento também o Major Cristiano Moraes, chefe do Estado Maior do Comando de Policiamento da capital. Minha esposa está junto aqui, pastor Lisete. O senhor secretário extraordinário do Trabalho, Qualificação Profissional, Tiago Sino, neste ato representando o senhor prefeito municipal de Porto Alegre, e também o pastor Olavo Nunes, presidente do Sinergo, está honrando, representando os pastores de Porto Alegre. Também todos aqueles que estão nos assistindo pelos canais da TV Câmara, sejam muito bem-vindos a essa cerimônia que eu sempre digo, sempre quando a gente homenageia o homem de Deus que representa a instituição, nós estamos abençoando a cidade. A realidade, quem está recebendo a homenagem apenas é a própria cidade de Porto Alegre, e esse parlamento são 36 vereadores, e para que se receba um título de cidadão é feito um projeto de lei, foi feito em março, e por ocasião das enchentes, veio para essa data e passa por esse plenário, para aprovação do plenário. E graças a Deus foi aprovado,
sem nenhum voto contra, que é muito importante. Então, para nós, honrando, né, esse momento tão especial, que é um momento que eu sempre digo como um momento de bênção para esse local, com esse louvor, com esse hino. Então, sejam muito bem-vindos aqui à Câmara dos Vereadores. Sempre uma grande satisfação, uma alegria imensa, receber a Igreja do Senhor Jesus aqui e estar na comunhão com os irmãos de fé. Hoje nos reunimos por uma razão muito especial, homenagear a Igreja Batista Montserrat, na pessoa desse grande líder espiritual da nossa cidade, pastor Jeremias Alves Evangelista Tércio, mais conhecido como Tércio Evangelista, pastor Tércio, natural de São Luís, no Maranhão, certo? E reside na capital gaúcha desde 2001, atendendo um chamado de Deus para pastorear a Igreja Batista Montserrat, a maior igreja do estado do Rio Grande do Sul, da Convenção Batista Brasileira, fundada em 15 de maio de 1936, com o nome de Igreja Batista Tabernáculo da Boa Vontade. Pastor Tércio e sua esposa Marta chegaram a Porto Alegre e deram início à liderança desta igreja, em uma igreja com 65 anos de história, apesar dos inúmeros desafios que a mudança de cultura e culto proporcionam, os quais podemos ver que já tiraram de letra todas as dificuldades, pelo amor às pessoas e a missão conferida pelo Senhor ao casal, motivou em seus corações para seguirem firmes o propósito a eles conferido, e nós agradecemos por isso. Apesar dos inúmeros desafios que a mudança de cultura e culto proporcionam, os quais podemos ver eles já passaram, né, nessa fase, e hoje, passados esses 23 anos da chegada desse querido casal a Porto Alegre, e de muito trabalho, sempre contando com a direção e graça de Deus, a Igreja Batista Montserrat, um ministério que só cresce com o passar dos anos, com a missão de amar a Deus, amar o próximo e proclamar Jesus para a glória de Deus, tendo como alguns de seus valores ser governado pelo Espírito Santo, ser satisfeito em Deus pela palavra, amar e servir a família de Deus, preservar e promover a unidade da Igreja do Senhor, formando o DNA Montserrat. Pastor Tércio tem contribuído de forma relevante para a expansão do reino de Deus em Porto Alegre, através do Instituto Montserrat. Está há mais de 10 anos apoiando o desenvolvimento de mulheres, crianças, adolescentes e suas famílias, ressignificando história e acolhendo as iniciativas sociais realizadas pela igreja, formando vínculos fortes com a cidade, atendendo nas áreas da assistência social, esporte, cultura, educação, saúde. Pastor Tércio coordena projetos sociais de grande relevância para a capital gaúcha. A unidade serve servindo para a reestruturação da vida, com mais de 10 anos de atuação, assiste mulheres de 15 a 59 anos em situação de gravidez inesperada e indesejada, ou que tem vivenciado o aborto, oportunizando o autoconhecimento, a superação das vulnerabilidades psicossociais e o fortalecimento de vínculos familiares em um ambiente acolhedor e livre de julgamentos. Eu tive a oportunidade de algumas vezes estar lá e conhecer pessoalmente. Ainda através do projeto social Sabiá, novos voos, nova vida, localizado na Ilha das Flores, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco em regiões de extrema pobreza são assistidas e acompanhadas pelo projeto que promove ações conscientizadoras, informativas e socializadoras, visando a construção e a reconstrução do indivíduo para a atuação na sociedade com valores sociais e éticos, para que sejam protagonistas de suas próprias vidas. Em nível nacional de atuação, a Igreja Batista Montserrat ainda conta com um programa Celebrando a Restauração, direcionado especificamente para o amparo emocional. Tudo isso sob a direção do olhar atento e dedicado deste filho, marido, pai e pastor,
Parabéns, pastor Tércio, pela dedicação, pela humildade, pela sensibilidade e obediência à voz do Espírito Santo. Tenho certeza que todos que aqui estão são gratos pela sua vida e celebram contigo essa merecida homenagem e reconhecimento na sua pessoa a esta igreja. Sabemos que ao lado do grande homem existe também uma grande mulher, intercedendo, auxiliando e, acima de tudo, trabalhando junto na mesma visão, razão pela qual estendo a minha homenagem e agradecimento também à senhora Marta, conhecida por todos carinhosamente como Martinha. Por fim, e não menos importante, muito pelo contrário, queremos parabenizar a Igreja Batista Montserrat. Vocês com certeza são a razão dessa homenagem que está acontecendo, é a participação ativa de cada membro, cada família, cada líder que passou e que permanece sendo suporte para essa igreja maravilhosa onde estaremos aqui hoje. Quero agradecer também todo o trabalho do nosso gabinete, quero também registrar o intenso trabalho e a participação nessa homenagem da Cleusa Maidana, não sei se a Cleusa está aí, vai arrematar, está ali a Cleusa. Cleusa Maidana, participação muito importante, Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês, igreja, que tem feito a história nessa cidade, inclusive, recentemente, por ocasião das enchentes, todo o trabalho de dedicação, de amor, de cuidado, de zelo, de acompanhamento, de atendimento, de acolhimento e muito mais. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Sou Tércio, pastor da Igreja Batista Montserrat, aqui em Porto Alegre, vivendo hoje um dia muito especial. Não apenas pessoalmente, pelo privilégio de me tornar um cidadão porto-alegrense, mas pela alegria, pela gratidão a Deus por aquilo que essa igreja, a Igreja Batista Montserrat, tem se tornado para a cidade. Nós entendemos que há um papel, uma missão, um propósito muito bem definido por Deus para uma igreja existir num contexto de uma cidade, de uma região, de uma nação, de um país. E nós entendemos que esse objetivo é amar, é espalhar e compartilhar o amor de Deus de maneira prática, servindo a comunidade. Nós estamos aqui porque nossa igreja tem sido isso para a cidade, tem se tornado ao longo dos anos um ambiente seguro, um lugar seguro, um lugar constituído por pessoas que têm escolhido repartir de si mesmo e repartir de tudo aquilo que Deus tem nos dado gratuitamente para amar essa cidade. Então, para nós hoje, é um dia de homenagem a nós, Todos nós somos gratos por esse privilégio. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Vereador Hamilton Sosmaier, nós temos agora a sessão solene, 19 horas, nesse dia 27 de agosto de 2024, em homenagem à Igreja Batista Montserrat, na pessoa do pastor Paulo Jeremias Tércio. Aliás, o pastor Jeremias Alves, do evangelista Tércio. Esse título de cidadão se dá em função de todo o trabalho prestado por essa instituição, não somente no sentido religioso, cristão, mas também pelos muitos projetos sociais desenvolvidos e ajuda humanitária que tem prestado, inclusive agora no período das enchentes. Então, para nós, como Câmara Municipal, é uma honra prestar essa homenagem, entregar o título de cidadão de Porto Alegre, que é um título que é dado para pessoas não nascidas na cidade, e um título que é dado para pessoas que, juntamente com o seu grupo, com a sua organização, desenvolvem um trabalho de relevância para a sociedade de Porto Alegre. Porto Alegre que tem um jeito legal, é lá que as gurias, etc e tal, nas manhãs de domingo, esperando o Grenal, passear pelo Brick num alto astral.